Quando tu instalas Windows 11 em qualquer computador ou então compras um computador com Windows 11 já instalado como este mini fórum, mini PC, mesmo que não queiras, ele vem carregado de tralha, de lixo que não faz sentido nenhum. Hoje vamos ver uma ferramenta gratuita que consegue com apenas alguns cliques eliminar esse lixo todo que o Windows traz, com a possibilidade de instalares ou desinstalares individualmente cada um dos componentes que tu queiras. Podes também otimizar o Windows de forma super simples, com um dashboard fácil e intuitivo que permite controlar o comportamento do Windows sem teres de andar à cabeçada e à procura de cada uma das opções que estão super escondidas nas opções do Windows e em menus super escondidos, e talvez uma das ferramentas mais divertidas, que é a customização, que permite fazer coisas simples como a alteração do tema do Windows com um clique apenas, ou situações mais avançadas como a alteração do aspecto da taskbar e os atalhos que ali ficam, ou então a limpeza do start menu do Windows para que fique completamente vazio, ou até mesmo a forma como o clique do botão direito se comporta, com o menu mais completo, como era antes, ou menos completo, como está atualmente. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Um sistema operativo como este devia ter situações básicas, que eu pudesse carregar num botão e faz assim, no outro botão faz assado e não tudo lá escondido. E esta aplicação vai resolver isto. Chama-se Winamps e bora pôr isto a funcionar. No teu computador que tu acabaste de comprar ou instalar o Windows, vais até o Google, pesquisas por Winamps, da Windows Enhancement Utility, criado pelo Marco, mais conhecido na net por Memory. Tens lá boa informação e podes pesquisar por ele caso tu sejas daquelas pessoas mais desconfiadas, mas para já vamos fazer o download. Carregas no botão, fazes o download, depois basta executares o ficheiro, ele vai-te dar um aviso, tipo, isso seria de esperar. O Windows não gosta muito deste tipo de ferramentas que lhe vai mexer com o sistema. Nós vamos carregar em OK, inicias e fazes a instalação normalíssima. Depois de instalado tens três secções principais, a do software e aplicações, a da otimização e depois a da customização. Existem outras mais avançadas, mas hoje vamos deixar essas de lado e vamos apenas ver aqui alguns exemplos em como tu podes melhorar o Windows com apenas alguns cliques, sem complicações nenhumas, e mesmo algumas destas coisas que estão aqui, tipo estas não porque eram os programas, mas estas que estão aqui, mesmo que tu não saibas o que é que quer dizer, tu dás um clique ali na cena verdinha que está ali, experimenta e diz, isto faz isto, fixe, eu prefiro assim ou prefiro assado. É tão simples como isto. Uma das opções é podermos utilizar outra língua, como o português, e mudar o tema para escuro, que é como eu estou a utilizar agora. Já sabes que eu faço estes vídeos em duas línguas, portanto não leves a mal em estar em inglês. Até porque eu estou mais habituado ao menu em inglês do que em português. É uma questão de hábito mesmo, não leves a mal. Na secção de software e aplicações, tu tens a opção de selecionar tudo o que vem incluído com o Windows, em termos de programas como Copilot, Microsoft Edge, o Paint, Xbox, OneDrive, que é super irritante, Microsoft News, Microsoft 365, entre muitas outras coisas. E tu até podes escolher individualmente caso tu queiras ficar com alguns. Aqui neste exemplo eu selecionei todos e carreguei em OK. Passado tipo 2-3 minutos foi tudo ao ar. E se eu for ao menu do Windows, tu vais ver que apenas estão lá alguns programas, mas fui eu que os instalei para poder testar este mini PC, mini fórum, que está aqui comigo há pouco tempo. Quero partilhar contigo porque tem aqui algumas coisas interessantes, incluindo o preço para aquilo que ele traz, mas isso vai ficar para depois. Portanto, o software que tu consegues ver aí é aquelas coisinhas que eu instalei. Tudo aquilo que vinha com o Windows foi embora. Existe um que é o LinkedIn, não faço ideia porque é que ele ficou aí, mas tipo, dei-lhe um clique e ele foi embora. Talvez a aplicação ainda não consiga remover e possivelmente no futuro o Marco vai resolver isso, mas para já o menu ficou super limpinho. Agora, imagina que mais tarde tu queres uma destas aplicações. Então, a única coisa que tu tens que fazer é ir lá e selecionar. Imagina que queres o editor de vídeos Clipchamp. Basta selecionar, escolher instalar e em 1-2 minutos está de volta. E isto acontece para qualquer uma das aplicações. Portanto, não é uma escolha que tu tenhas que fazer hoje e viver o resto da vida com essa escolha. Tipo, se daqui a uns meses tu achares que queres, agora quero para a esquerda ou para a direita, ou agora quero instalar ou desinstalar ou não sei o quê, tu podes fazer. E a cena fixe é que, tipo, não tens que te lembrar
qual era o menu que dizia assim, porque eu vejo por mim, às vezes desisto de fazer alguma coisa porque aquilo não faz sentido nenhum. E esta não é a primeira ferramenta que nós vemos que nos ajuda, mas é uma das ferramentas mais intuitivas. Existem mais algumas muito fixes também, com outras potencialidades, mas em termos de pequenas alterações de uma forma muito simples e intuitiva, esta é uma das melhores. Mas esta é a minha opinião pessoal. Se nós formos agora aqui à aba ainda na parte das aplicações, tens uma parte que diz aplicações externas, onde nós podemos escolher instalar algumas. Eu fiz ali o teste com o 7-Zip e o LibreOffice e funcionou top. No entanto, se a tua cena for instalar aplicações, eu instalaria também o Patch My PC Home, que nós já vimos aqui, e em vez de tu andares a instalar programa a programa, como fazes com o Chrome ou qualquer outro, então basta escolheres com um clique e já está. Ele tem uma biblioteca muito maior do que aqui o WinAce, e eu prefiro pessoalmente utilizar o Patch My PC Home para poder instalar uma série de aplicações sem ter que ir ao site, sem ter que fazer download, sem ter que utilizar o Winget, porque eu chego ali, carrego no botão, já está, o Chrome, Disk Speed e por aí fora e por aí fora. O WinAce tem alguns programas que nós podemos instalar, que já viste aí na lista, mas o forte dele não é essa cena. O forte dele é mesmo a otimização do Windows e a alteração de coisinhas pequenas. Por falar em otimização, quando tu fores para essa aba, tens tantas opções que não vai ser fácil escolher. Aqui, por exemplo, escolher uma para partilhar é difícil, a lista é bem grande. O Marco dividiu por categorias que nós podemos escolher no topo. E é fixe, porque tu podes, com apenas um clique, escolher ligar ou desligar. E depois, mesmo que não saibas o que é que está a fazer, tu consegues alterar coisas simples como os sons do Windows durante o iniciar, por exemplo, as vozes do narrador. E tratas assim, coisas bem simples, em que tu carregas num botão, experimentas e depois vês. Ou então coisinhas mais complexas como é que fica o spotlight no ecrã suspenso, o comportamento dos anúncios. Acho que tu deves ir olhando para cada um deles e ver o que é que faz sentido para ti. Porque eu posso dizer, olha, ativa este e desativa este, mas tipo, pode não ser assim que tu queiras utilizar o Windows. E isto é uma coisa muito pessoal. E termos a possibilidade de utilizar uma ferramenta destas não é para utilizares tal e qual como eu utilizo, ou como o Zé, ou como o Manel. É tal e qual como te dá gozo a ti. Se tu queres ouvir aquele som durante o iniciar do Windows, fixe. Se não queres, então fixe também. E por aí fora. Tens bem opções, portanto, entretém-te. Diz-me quais são aquelas que tu preferes. No entanto, vamos então aqui para a minha aba favorita, que é aquela da customização. Pessoalmente, é aquela que me dá gozo e, apesar de ser quase tudo cosmético, consegue alterar a forma como nós utilizamos o Windows. Queres alterar o tema do Windows? É fácil, mas aqui, tipo, dás um clique e ele está escuro. Ou então dás outro clique e ele está claro. E esta até das coisas mais fáceis de tu utilizares e alterares no Windows, mas tipo, estás a ver os pormenores, é tão simples como isto. Queres uma coisa simples, está cá. Queres coisas mais complexas? Estão cá também. Tipo, queres limpar a tua taskbar e colocar do lado esquerdo? Siga, dás um clique, já está. Queres puxar para o meio outra vez? Então siga, dás um clique e já está. Queres ir adicionando coisas que afinal não querias tirar? Vais ativando e vais desativando à tua forma, até ficares com a cena da maneira que tu queres, porque a cena é, o Windows permite tudo isto, só que complica as coisas, é tipo, olha, tu podes fazer, mas depois começa-te a complicar e às tantas tu dizes, ok, eu não vou fazer nada disto, eu vou utilizar o Windows assim como está e desisto, mas não precisas desistir. Queres alterar o teu menu de contexto quando carregas no botão direito? Este é um dos meus favoritos também. Siga, tu dás um clique e ele volta, fica a aparecer mais ou menos como era no Windows 10. Parecido, não é bem igual, mas tipo, é mais fixe. Eu prefiro como ele era antes, do que agora que está muito curtinho e depois temos que carregar ali no mais para ver as outras opções e por aí fora. E existem muito mais opções giras que nós podíamos levar aqui a ver cada uma delas e levávamos o dia todo e se calhar até nos divertíamos. Mas eu acho que é mais divertido tu aí do teu lado agora experimentares e veres o que é que faz sentido nestas três abas ou então na única aba que possivelmente poderá ser a mais gira, pelo menos para mim é, que é a última da customização. Deixa lá em baixo nos comentários qual é a tua cena favorita e se achas que é útil este programa. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.